Imaginem um cenário em que os navios de guerra dos Estados Unidos patrulham as águas do Oceano Pacífico, enquanto ilhas e estreitos estratégicos veem suas bases aéreas modernizadas e trincheiras reformadas. Essa mobilização será suficiente para conter o crescente poderio militar da República Popular da China e suas tentativas de expandir sua influência no Indo-Pacífico? O que os Estados Unidos estão fazendo para assegurar, talvez, as vias marítimas mais críticas da história? E a pergunta mais intrigante: qual é o plano de Pequim para responder a esses movimentos? Sinais da região Ásia-Pacífico indicam que os Estados Unidos estão reposicionando sua estratégia de defesa, mudando o foco da Europa para essa área. Apesar do conflito na Ucrânia ter dominado os holofotes recentemente, Washington insiste que a verdadeira disputa se desenrolará no Indo-Pacífico. A insistência da China em relação a Taiwan, a criação de ilhas artificiais e bases militares no Mar do Sul da China, além da expansão de suas esferas de influência ao redor da Austrália e do Sudeste Asiático, estão no centro desse tensionamento. Os Estados Unidos mobilizaram suas forças aéreas e marinha, e estão investindo pesadamente em várias bases. Um sistema de defesa está sendo reconstruído por todo o Pacífico, desde Guam até as Ilhas Marianas, e de Okinawa até a costa das Filipinas. Guam já é conhecida como o coração dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental, mas suas bases aéreas estão passando por reformas significativas, com sistemas de mísseis de defesa sendo adicionados. As Ilhas Marianas, como Tinian, estão sendo preparadas como pontos de apoio em potencial para um possível conflito. Porém, a pergunta que ecoa entre os analistas é: até que ponto essa mobilização pode levar a um confronto direto? O cenário de uma guerra aberta entre os Estados Unidos e a China pode parecer distante, mas os planos de Pequim para Taiwan não estão adormecidos. Projeções indicam que o Exército de Libertação do Povo da China pode ser capaz de controlar Taiwan militarmente por volta de 2027 ou 2030. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão aumentando sua presença na região que se estende do Estreito de Taiwan ao Mar do Sul da China, afirmando que a segurança de Taiwan é crucial para a segurança das águas do Pacífico. Beijing enfrenta críticas de diversos países como Austrália, Índia e Japão, acusando-os de tentarem circundar a China. A estratégia grandiosa conhecida como Sonho Chinês, segundo Xi Jinping, busca estabelecer um controle militar e econômico nessa área vital. A nova abordagem dos Estados Unidos poderia ser descrita como uma implantação flexível e centrada em rede. Em vez de confiar em uma única base grande, os Estados Unidos estão criando várias bases pequenas ou médias, facilitando uma resposta mais rápida em caso de um ataque preventivo da China. Ao mesmo tempo, o investimento militar do governo das Filipinas em parceria com os Estados Unidos reforça essa aliança, sinalizando um afastamento dos tempos do governo Duterte. A Austrália também busca adquirir submarinos nucleares, mostrando um alinhamento crescente. Enquanto isso, o Japão está adotando novas doutrinas de segurança, expandindo o papel de suas forças armadas. Com toda essa movimentação, Pequim parece estar entrando em um estado de nervosismo. O aumento nas vendas de armas e a pressão diplomática sobre seus parceiros regionais são claros sinais de uma resposta ao crescimento da presença militar dos Estados Unidos na região. Será que as nações menores, que veem os Estados Unidos como um protetor contra a agressão chinesa, realmente conseguem equilibrar sua posição sem se tornarem peças de um grande jogo geopolítico? A tensão entre os Estados Unidos e a China definitivamente está em ascensão e essa luta pelo poder no Pacífico pode se intensificar rapidinho. A pergunta que fica: esta corrida armamentista nos céus do Pacífico resultará em um novo tipo de confronto, ou será um chamado à razão para evitar um conflito catastrófico? A situação é ainda mais tensa quando se considera a capacidade da China de dominar as águas costeiras e o desafio que o poderio marítimo dos Estados Unidos representa. Um verdadeiro jogo de xadrez geopolítico está em andamento, e os próximos movimentos podem determinar o futuro dessa disputa no Pacífico. A luta pelo poder no século XXI se desenrola nas águas do Pacífico. Imagine um cenário onde os navios de guerra dos Estados Unidos patrulham ilhas estratégicas e estreitos do Oceano Pacífico. Enquanto bases aéreas são modernizadas e fortificações renovadas, surgem questões cruciais. Essas ações serão suficientes para conter o crescente poder militar da República Popular da China e suas tentativas de influência na região do Indo-Pacífico? Qual é o plano da Beijing para responder a essas manobras?
A presença dos Estados Unidos está se tornando cada vez mais proeminente, especialmente em locais que se estendem do Estreito de Taiwan ao Mar do Sul da China, sendo a segurança de Taiwan considerada vital para as águas do Pacífico. Entre os planos estratégicos de Xi Jinping, o sonho chinês se pauta na expansão do controle militar e econômico na região, provocando uma resposta contundente dos Estados Unidos, a implementação de uma rede de pequenas bases dispersas. Esse novo modelo de defesa permite uma resposta mais rápida em caso de ataque. Com o apoio das Filipinas e acordos com outros países, os Estados Unidos reforçam sua presença militar na região. A Austrália, por sua vez, está em vias de adquirir submarinos nucleares, e o Japão reformula suas doutrinas de segurança, evidenciando uma crescente pressão sobre Beijing. Entretanto, a inquietação da China se torna visível através do aumento nas vendas de armas e diplomáticas, mas isso parece insuficiente para deter a estratégia americana. O que está em jogo é muito mais do que uma simples disputa territorial, é um embate de forças que define a futura ordem mundial. Os Estados Unidos, portanto, não apenas se posicionam militarmente, mas também atravessam uma complexa rede de interesses econômicos e diplomáticos. Com uma abordagem que vai além de um único grande quartel-general, a novidade dessa estratégia consiste em bases menores, mas estrategicamente localizadas, reforçando ainda mais sua capacidade de resposta. O cenário para um confronto direto pode parecer distante, mas a possibilidade de um conflito sobre Taiwan se aproxima rapidamente. O que está em jogo? A segurança de Taiwan frente aos planos ambiciosos da China. Qual será o impacto dessa corrida armamentista nas relações internacionais e na segurança regional? À medida que Beijing intensifica suas táticas, os Estados Unidos se preparam para um possível embate decisivo que poderá mudar o equilíbrio de poder no Pacífico para sempre. A história não nos dá vencedores fáceis, e cada movimento traz a promessa de reviravoltas inesperadas. Qual lado tem mais a perder nessa batalha pelo domínio? Nos últimos anos, o cenário de poder do século XXI está se moldando nas águas do Pacífico. Imagine essa realidade: navios de guerra dos Estados Unidos patrulhando os mares, bases aéreas sendo modernizadas e trincheiras sendo revitalizadas. Essas iniciativas seriam suficientes para barrar o crescimento militar da República Popular da China e suas tentativas de influenciar a região do Indo-Pacífico? O que a América está realmente fazendo para proteger uma das rotas marítimas mais críticas da história? Mais importante ainda, qual é o plano de Pequim para lidar com essas ameaças? Os sinais vindos da região da Ásia-Pacífico indicam que os Estados Unidos estão mudando sua estratégia de defesa da Europa para o Pacífico. Embora a guerra na Ucrânia tenha ofuscado as atenções nos últimos tempos, Washington deixou claro que a verdadeira batalha de grandes potências ocorrerá neste novo teatro de operações. A insistência da China em Taiwan, a construção de ilhas artificiais e bases militares no Mar do Sul da China, além da ampliação de sua influência ao redor da Austrália e do Sudeste Asiático, acendeu um alerta. Neste ambiente tenso, os Estados Unidos estão mobilizando sua força aérea e marinha. Qual base americana está recebendo os maiores investimentos? De acordo com os últimos relatórios, uma cadeia de defesa está sendo reestruturada através do Pacífico, de Guam às Ilhas Marianas, de Okinawa até as costas das Filipinas. Guam já é considerada o coração da presença americana no Pacífico Ocidental, mas agora suas bases aéreas estão sendo renovadas, com a adição de sistemas de defesa contra mísseis, como o Patriot e o Terminal High Altitude Area Defense. Localidades estratégicas como a Ilha Tinian estão sendo preparadas como reservas aéreas e pontos de suprimento para um possível conflito. Com uma esquadrilha de F-35 posicionada no Japão e planejamentos de rotas para bombardeiros B-52, a intenção de Washington é clara. Neste contexto, o governador das Ilhas Marianas do Norte elogiou o plano de modernização militar dos Estados Unidos. No entanto, há um questionamento intrigante. Qual a probabilidade de um conflito direto entre os Estados Unidos e a China? Apesar de ainda parecer remoto, a China não abandonou seus planos de anexação de Taiwan. A previsão atual é de que o Exército de Libertação Popular da China possa ter capacidade militar suficiente para controlar Taiwan por volta de 2027 a 2030. Por outro lado, os Estados Unidos estão reforçando sua presença nas linhas que se estendem do Estreito de Taiwan até o Mar do Sul da China, sustentando que a segurança de Taiwan é a segurança das águas do Pacífico. Acusações surgem de várias nações como Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão,
que sustentam que a China tenta cercá-las em sua estratégia para o sonho chinês, visando estabelecer controle militar e econômico na região. A nova estratégia dos Estados Unidos pode ser resumida como uma implantação distribuída e flexível. Em vez de depender de uma única grande base, Washington está criando uma rede de pequenas e médias bases, posicionando aeronaves, navios e sistemas de mísseis de maneira a dificultar um ataque preventivo da China que poderia eliminar suas forças de uma só vez. Essa manobra permite que, ao sofrer um ataque, os Estados Unidos respondam rapidamente graças às suas pistas aéreas e bases logísticas distribuídas em diversas ilhas do Pacífico. Mas a outro lado, apesar da retórica, a presença militar dos Estados Unidos está sendo recebida de forma mista. Países como Vietnã, Filipinas e Malásia manifestaram desconforto com as alegações marítimas agressivas da China e celebraram a presença militar americana como proteção. A Associação de Nações do Sudeste Asiático também vê a presença dos Estados Unidos como um contrapeso à dependência econômica da China, mas essa estratégia não é unânime entre os países da região. Muitos temem se tornarem peões no conflito entre as duas potências. À medida que os Estados Unidos reforçam suas bases aéreas e sua marinha no Pacífico, as intenções de Xi Jinping de estabelecer domínio nos mares são questionadas. O recente apoio militar a Taiwan, a venda recorde de armamentos e a crescente presença militar sobre a ilha são aspectos que indicam que o conflito pode estar mais perto do que se imagina. Se uma guerra eclodir, quais bases aéreas estarão operacionais? Quais destroyers estarão em patrulha? Cada corredor insular do Pacífico agora ganha uma importância microgeográfica inestimável. O silêncio tenso se torna palpável, e a pergunta que persiste é: podem os Estados Unidos realmente conter a expansão da China com essa nova estratégia ou, entre mísseis hipersônicos e manobras cibernéticas, Pequim ainda poderá prevalecer? Estamos à beira de um confronto crescente. As apostas são altas, enquanto a estratégia militar se intensifica. Qual será o próximo passo de Beijing? Se os Estados Unidos se preparam, a China também não ficará parada. E agora, a Guerra do Pacífico se aproxima. Quem realmente vencerá? A luta pelo poder do século XXI está se intensificando nas águas do Pacífico. Imagine um cenário onde embarcações de guerra dos Estados Unidos patrulham as ilhas do Oceano Pacífico e estreitas estratégicas. As bases aéreas são modernizadas e trincheiras são renovadas. Será que essas medidas são suficientes para conter o crescente poder militar da República Popular da China e suas tentativas de exercer influência na região do Indo-Pacífico? O que os Estados Unidos estão fazendo para proteger as rotas marítimas mais críticas da história? Recentes movimentações no cenário asiático indicam que os Estados Unidos estão transferindo sua estratégia de defesa da Europa para o Pacífico. Apesar da guerra na Ucrânia dominar os noticiários, Washington deixou claro que o verdadeiro grande jogo ocorrerá no Indo-Pacífico. Por que a China insiste em Taiwan? O que significam suas ações, como a construção de ilhas artificiais e bases militares no Mar do Sul da China? Os Estados Unidos mobilizaram suas forças aéreas e a marinha para intimidar a China. Mas que bases estão sendo reforçadas e quais ilhas estão recebendo investimentos? Relatórios recentes indicam que uma cadeia de defesa está sendo reconstruída ao longo do Pacífico, de Guam às Ilhas Marianas, de Okinawa à costa das Filipinas. Guam, conhecido como o coração dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental, está passando por uma reforma em suas bases aéreas. Enquanto isso, a questão de um possível conflito direto entre a República Popular da China e os Estados Unidos ainda parece distante, mas os planos de Beijing para a anexação de Taiwan continuam a ser discutidos. Projeções atuais sugerem que o Exército Popular de Liberação da China poderá controlar militarmente Taiwan até 2027 ou 2030. Por outro lado, os Estados Unidos têm deixado claro que a segurança de Taiwan é sinônimo da segurança nas águas do Pacífico, fortalecendo sua presença na região. Mas à medida que o pânico se faz presente em Beijing, as respostas estratégicas dos Estados Unidos se intensificam. O que realmente está por trás dessa movimentação? Os acordos recentes das Filipinas para sediar mais tropas dos Estados Unidos e outras nações buscando alinhamento militar são sinais de que os pequenos países estão se unindo contra a crescente influência da China. É uma batalha por justiça, ou apenas uma questão de interesses egoístas? Todos esses fatores criam um ambiente tenso, onde cada movimento conta. À medida que o investimento em defesa dos Estados Unidos aumenta, os planos de Xi Jinping podem estar se tornando cada vez mais desafiadores.
O que acontecerá se as tensões atingirem um ponto de ebulição? E como isso afetará a dinâmica geopolítica? Cada ilhazinha do Pacífico agora se tornou crucial. A interação entre as forças aéreas e navais, a comunicação em rede e o desenvolvimento de pontos de apoio rápidos em várias ilhas formam uma nova perspectiva imersiva no cenário bélico. A estratégia de bases dispersas complica a possibilidade de ataques de um único alvo, tornando quase impossível para a China destruir as bases dos Estados Unidos antes de seus sistemas de mísseis entrarem em ação. A construção desse plano é um pesadelo para Beijing. A ideia de atacar um único alvo grande é muito diferente de lidar com uma rede de alvos espalhados. As preparações americanas no Indo-Pacífico parecem ser uma manobra para bloquear o projeto Cinturão e Rota da China e sua dominação marítima. E agora, os Estados Unidos argumentam que não pertencem à região, mas estão lá para proteger direitos de navegação e defender seus aliados. É um jogo perigoso de poder, com repercussões globais, especialmente enquanto a guerra na Ucrânia continua. Como isso impacta as estratégias de Xi Jinping? Pode ser que os planos da China estejam caminhando para um beco sem saída. O que você acha que aconteceria se Washington decidisse intensificar ainda mais sua presença militar? A tensão está crescendo, e o tempo pode estar se esgotando. A análise recente apresentou um aumento recorde no orçamento de defesa dos Estados Unidos, que agora destina recursos consideráveis para aliados na Europa e no Pacífico. Este movimento, interessante em muitos aspectos, pode impactar os planos de Xi Jinping de maneiras inesperadas. A questão que surge é, como isso afeta a estratégia da China? O fortalecimento da presença militar norte-americana promete desacelerar os avanços de Pequim, levando-a a agir com mais cautela. Enquanto os Estados Unidos buscam garantir uma superioridade marítima absoluta e reivindicam Taiwan, muitos argumentam que a própria noção de justiça parece condescendente, dado que o país também atua em prol de seus próprios interesses. No entanto, a reação entre as nações da região é mista. Algumas se mostram gratas, enquanto outras desejam distância, temendo os estragos de um conflito entre potências. Pode-se perguntar, a expansão das capacidades aéreas e navais dos Estados Unidos no Pacífico pode realmente intimidar Pequim? O governo chinês, por sua vez, pode tentar manter uma postura firme, mas uma ação militar precipitada poderia gerar reações adversas até mesmo dentro de sua própria estrutura política. A China enfrenta ainda desafios de ordem econômica, já que sua recuperação pós-pandemia está aquém do esperado e os investimentos internacionais são cautelosos. O desejo por uma tensão militar não é unânime, e há vozes que clamam por uma abordagem pacífica. No contexto de uma estratégia focada na superioridade regional a médio e longo prazo, os movimentos de Washington são surpreendentemente resilientes. É possível que os Estados Unidos realmente consigam conter a expansão da China com suas bases dispersas e defesas aéreas reforçadas? Ou Pequim conseguirá ainda dominar o Pacífico com mísseis hipersônicos de nova geração e outras capacidades cibernéticas? Especialistas divergem, pois, embora ninguém possa dominar a China nas águas costeiras, os Estados Unidos ainda mantêm uma vantagem significativa nos oceanos. Submersos nessa dinâmica, cada correnteza política e cada movimento estratégico na região se tornam essenciais. No cenário próximo de uma campanha costeira, a vantagem logística da China poderia prevalecer. No entanto, os Estados Unidos têm potencial para dominar ilhas e as águas abertas, implementando bloqueios navais com armas de longo alcance. Nessa intricada partida de xadrez geopolítico, o desenrolar dos eventos se torna imprevisível. Após refletir sobre essas questões, qual será o futuro do equilíbrio de poder no Pacífico? A tensão crescente entre os Estados Unidos e a China no Indo-Pacífico está esquentando. Recentemente, Washington reforçou suas bases aéreas na região, com o intuito de desacelerar os planos de Xi Jinping, forçando Pequim a adotar uma postura mais cuidadosa. Essa estratégia clara de presença militar enfatiza que os Estados Unidos não estão recuando. Em contrapartida, está se formando uma rede de defesa regional com a colaboração de aliados como Austrália, Japão, Coreia do Sul e Filipinas. Essa colaboração pode reduzir as chances de uma vitória rápida de Pequim em um eventual conflito sobre Taiwan. Entretanto, a China não se mostra disposta a recuar. Ela intensifica seus esforços diplomáticos enquanto teme uma confrontação direta com os Estados Unidos. Agora surge a questão: será que Washington está agindo de maneira justa no Indo-Pacífico ou estamos à beira de uma nova escalada da Guerra Fria? Como os sonhos de poder de Xi Jinping superarão esses desafios?
Ou essas movimentações apenas dificultarão um acordo de longo prazo? A expansão militar dos Estados Unidos com a fortificação de suas bases aéreas e navais gerou o que alguns chamam de pânico chinês. A luta pelo controle das mais importantes rotas marítimas do mundo é feroz e não parece que essa tensão irá desaparecer tão cedo. Assim, qual lado parece ter a vantagem? A República Popular da China conseguirá manter suas reivindicações na região, ou os Estados Unidos conseguirão assegurar a deterrência, afirmando que controlam essas águas? As perguntas ficam no ar. Você acredita que a luta pelo Indo-Pacífico se intensificará a cada movimento? A geopolítica se torna um tabuleiro de xadrez, onde as peças estão cada vez mais próximas de um golpe final. Prepare-se, pois a próxima fase dessa disputa pode trazer surpresas inimagináveis. O que acontecerá quando a pressão aumentar? A resposta pode mudar o cenário global para sempre.